Olá, no vídeo de hoje nós vamos apresentar um tema que eu reputo ser bastante importante, pelo menos para nós cristãos é muito importante, não é? Mas é importante, na verdade, para a criação, porque é um instituto da vontade de Deus. O lar. O lar é a escola das almas. Nós adaptamos o nosso material de hoje do livro chamado... como é que chama o livro de acho? Jesus no Lar. Jesus no Lar. É de Neio Lúcio, Espírito, e a psicografia de Chico Xavier, né? Jesus, conforme está registrado lá naquele livro, ele se reunia com habitualidade na casa de Pedro. E lá nas conversas que mantinha com os seus discípulos, com os familiares dos seus discípulos, ele demonstrava a necessidade desse instituto familiar, desde logo, para educar e reeducar as criaturas entre si e por si, naturalmente, né? Reaproximando então afetos para tarefas edificantes, conforme menciona Jesus, bem como desafetos de ontem para a devida reconciliação no seio do lar. Então, o lar é realmente um instituto de ordem divina. Jesus anunciava naquelas reuniões fraternas o sentido de irmandade que o lar possui, sendo este a escola das almas, onde os familiares naturalmente, encontram a oportunidade de aprenderem uns com os outros no lar, né? Jesus mencionava isso com bastante ênfase para mostrar a importância daquela reunião que havia ali no seio da família de Pedro, repito, unindo Pedro, os seus discípulos e os seus familiares. Ele anunciava que o lar é o templo onde o talismã com que Deus nos presenteou, que é o tempo, ali naquele templo, a sabedoria divina nos habilita então ao grande entendimento da humanidade, começando então pela convivência nesse pequeno e seleto grupo de irmãos, que é o lar. Reunidos então pela consanguinidade e às vezes também pela afinidade entre os espíritos não consanguíneos que compõem o ambiente doméstico, o lar então acolhe nossas necessidades educativas para alcançarmos a perfeição a que estamos destinados. Eu menciono os espíritos que estão reunidos no lar, mas que não pela consanguinidade, sim pela afinidade espiritual, porque eu tive uma tia Silvia, ela morou desde a mocidade numa família de italianos em São Paulo. Ela era governanta, né? Começou como empregada e depois se tornou governanta da casa, uma família de gente que tinha recursos. E a tia Silvia, então, ela viveu ali absolutamente a vida toda. Ela só quando o casal desencanou, os filhos foram embora, que a casa foi desfeita, é que ela então deixou aquela casa e veio morar com a minha avó Maria, que era prima dela. A gente chamava ela de tia Silvia. Mas ela viveu a vida toda como que aquela fosse a família dela. E ela era tida por familiar. Por isso que eu mencionei, lembrei disso, né? E mencionei aqui que muitas vezes nós somos unidos no lar, então, pela afinidade entre os espíritos não consanguíneos. É claro que as dificuldades enfrentadas na luta comum, no cotidiano, ela mantém naturalmente uma fervura benéfica entre os membros da família no lar, com vistas então a buscar soluções que acabem por gerar crescimento. Tem um ditado que diz que mar calmo não produz bons marinheiros, né? Então as dificuldades no lar auxiliam ao crescimento de todos. Então é imprescindível aproveitar dessa fervura pela convivência a fim de emergermos para a luz. Todavia, quando chega a morte, os corações que não cederam absolutamente ao calor santificante da convivência no lar, que mantiveram a mesma dureza de quando ali chegaram à vida física, pois cada um naturalmente permanece no campo mental que criou para si, serão então, vamos dizer assim, serão lançados nas regiões de dor, a fim de ali então permanecerem na condição de adubos entre os detritos da natureza, conforme nós vemos lá no livro chamado Jesus no Lar, por tempo indeterminado, posto que o espírito então perde de si a noção de tempo, e isso para ele, esse tempo indeterminado para ele, parece uma eternidade. Isso por si só já é, de certa forma,
uma lição dura para a valorização daquilo que ele desprezou, não aproveitando o tempo de convivência com os demais. O lar, então, é de ordem divina. Ele precisa e vai ser preservado porque ainda que as ideias contrárias o denominem hoje de instituto arcaico, que a gente esteja em moda, inclusive, o povo dizer isso, os agentes públicos e políticos de todo mundo têm dito isso ultimamente, com o objetivo de extirpar a família do seio da sociedade, né? Ainda assim, o lar será preservado, porque ele abriga ali, então, a família, abriga a família. O lar faz parte das lições do processo evolutivo da humanidade. Nós andamos muito tempo em múltiplas encarnações até conquistarmos essa bênção que é o lar, que é o seio familiar, né? É conquista humana e é da vontade de Deus que assim o seja e assim o será. Curta aí o nosso vídeo, comente, compartilhe com os amigos espíritas, é importante, o vídeo é espírita, é para os espíritas, a leitura é espírita, a exposição é espírita, feita por um espírita. E vamos adiante.